Olá, boa noite. Trabalhadores do Amazonas aderiram à greve geral convocada para hoje pelas centrais sindicais em todo o país. E em muitos pontos aqui da capital, as mobilizações geraram prejuízo para quem queria trabalhar. Na capital amazonense, as manifestações começaram ainda na madrugada. A chuva atrapalhou a concentração das pessoas para o ato. Nessa chuva de hoje, que ela apenas veio para aclarar mais, para deixar as cabeças mais frias e conduzir a nossa luta. Na Bola da Suframa, na zona sul de Manaus, houve pequenos tumultos entre militantes e motoristas de micro-ônibus que resistiam à paralisação. Trechos desta avenida foram bloqueados. A polícia foi acionada. Apesar da tensão, nenhum confronto foi registrado durante a manifestação no local. Trabalhadores como metalúrgicos, operários e petroleiros cruzaram os braços em protesto contra as reformas previdenciária e trabalhista propostas pelo governo federal. A greve dos petroleiros foi aprovada em assembleia, nós estamos em greve, mas as outras categorias também estão em greve. E nós estamos lutando para que não retire os direitos. Não é justo para o trabalhador não merece. Hoje, o trabalhador da construção civil, ele trabalha terceirizado, ele já não recebe. Até trabalhadores do transporte público foram mobilizados pelo sindicato da categoria para paralisar as atividades. Na Zona Leste, as paradas de ônibus ficaram cheias desde cedo. Este senhor queria ir para o emprego. Vou ver se eu consigo aqui para ir para lá, senão tem que voltar para casa. É cruel. O Tribunal Regional do Trabalho havia determinado que 70% dos ônibus operassem nos horários de pico durante a paralisação na capital nesta sexta-feira. Mas essa determinação foi descumprida. Uma grande fila de ônibus se formou aqui ao longo da Avenida Constantino Neri, na zona centro-sul da cidade. Todos estacionados sobre a faixa azul. Os ônibus eram das linhas que vão até o centro. Muitos passageiros foram obrigados a descer dos coletivos para seguir a pé. Subiu todo mundo, ó, o povo andando aí para ir para o centro. Não tem nenhum ônibus não, não tem nenhum ônibus rodando não. No Terminal 1, ônibus também pararam no local, causando congestionamento na via. E de acordo com o Sinetran, cerca de 530 mil usuários do transporte coletivo foram prejudicados no dia de hoje. E que por volta das 3h30 da tarde, outra paralisação foi registrada no centro de Manaus. E além das categorias ligadas ao transporte e aos metalúrgicos, outros setores também tiveram trabalhadores que resolveram cruzar os braços no dia de hoje. Milhares de crianças ficaram sem aula porque os professores, que estão 3 anos sem aumento, também foram protestar. A manhã desta sexta-feira foi marcada por protestos da classe trabalhista. Membros do Simpol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, se reuniram em frente à Delegacia Geral, na Zona Centro-Sul, em protesto à PEC 287 de 2016, conhecida como a Reforma da Previdência. Estamos reivindicando o pagamento do escalonamento que o governador prometeu agora para abril e não quer pagar, quer transferir para junho, além das nossas database e as nossas promoções que estão desde 2013 paradas. Na Avenida 7 de Setembro, as agências bancárias estavam fechadas para atendimento ao público. Membros do Sindicato dos Bancários do Amazonas fizeram caminhadas em protesto às reformas trabalhistas. As horas extras acabaram, né? Vai ter tudo banco de hora. A jornada de trabalho vai passar a ser 12 horas. 8 horas trabalhadas, remuneradas normais, e as outras 4 horas banco de horas. Acabou-se com a hora extra. Então as pessoas vão começar a trabalhar como trabalho escravo e não vão ser remuneradas para tal. Além de que não vão poder mais reclamar na justiça, porque eles vão contratar o que eles chamam de trabalho intermitente. Isso quer dizer que vai lhe remunerar por hora trabalhada. As agências bancárias, elas cumprem um requisito do Banco Central do Brasil e do plano de segurança que é aprovado e apresentado na Polícia Federal. Se tiver menos de 50% do efetivo da vigilância na agência bancária, o gerente está impossibilitado de abrir a agência para o funcionamento.
A nossa luta hoje se faz em conjunto com o Sindicato dos Bancários, porque entendemos que as reformas trabalhistas e a reforma da Previdência são muito prejudiciais. O atendimento ao público nas agências bancárias vão funcionar apenas no dia 2 de maio. O movimento que acontece em todo o Brasil é liderado pelas centrais sindicais contra a reforma trabalhista e da Previdência do governo Michel Temer. A intenção é alertar a população para os prejuízos que essas mudanças acarretam na vida do trabalhador. Professores das redes estadual e municipal também protestaram contra o ato das reformas, mas tinham uma pauta própria com relação a reajuste salarial. Eles se concentraram na frente da sede do governo e na Praça Eliodoro Balbi, no centro de Manaus, mais conhecida como a Praça da Polícia. Nós temos a nossa pauta local, que é a nossa database, da SEDUC, que nós estamos aí há 3 anos sem reajuste, com salários arrochados. Então, nós estamos aqui, juntamente com os demais sindicatos, com as centrais sindicais, fazendo essa greve geral, não só na capital, mas também em alguns municípios do interior do estado. O Ministério Público do Estado divulgou na manhã de hoje um relatório das ações realizadas dentro das unidades prisionais de Manaus pelo Grupo de Enfrentamento da Crise no Sistema Prisional do Amazonas, criado após o massacre e a série de rebeliões nos presídios aqui da capital no início do ano. 6 ações civis públicas foram instauradas contra as empresas que forneciam serviços de manutenção dentro das unidades. Na manhã de hoje foram divulgadas todas as ações realizadas pelo Grupo de Enfrentamento da Crise do Sistema Prisional do Amazonas, criado pelo Ministério Público Estadual, que foi dividido em 8 equipes para apurar as condições de assistência aos presos das unidades prisionais e irregularidades nos presídios. Desde o início do ano, quando aconteceu as movimentações e mortes nos presídios, o grupo teve que adotar medidas imediatas sob o auxílio do governo federal, dentre elas o suporte da Força Nacional, transferência em sigilo dos presos para as unidades prisionais federais, retirada dos presos com baixo grau de periculosidade e medidas judiciais. Na reunião também foram apresentadas a continuação de apurações nos presídios para tomar medidas futuras. Nós continuamos com as apurações criminais, essas sim, que também trarão aí desdobramentos muito fortes, muito graves, na responsabilização de quem tem que ser responsabilizado, sem sombra de dúvida. Qual é o objetivo do trabalho do Ministério Público? Atuamos em diversas frentes, continuamos a atuar. 56 irregularidades encontradas nas unidades prisionais de Manaus foram apontadas no relatório. A maioria por funcionar de maneira precária, improvisada e sem planejamento, além da superlotação. São fissuras, são vidros quebrados, são vazamentos, problemas de fiação elétrica que pode levar a um problema muito sério de vazamento, de colapso elétrico lá dentro das unidades prisionais. Então essa base de manutenção predial nós pedimos liminarmente numa ação civil pública para a questão da manutenção predial, para que esses problemas técnicos da manutenção predial sejam imediatamente resolvidos pelas empresas Humanizar e RH Multi. Ações civis públicas contra empresas que forneciam serviços para as unidades prisionais de Manaus foram instauradas pela Procuradoria-Geral de Justiça. O valor passado a essas empresas no período de 2014 a dezembro de 2016 está contabilizado em mais de 900 milhões de reais. Nós identificamos diversos descumprimentos contratuais por parte da empresa, então ali as medidas são para que a empresa cumpra aquilo que ela está recebendo. Entramos na fase dos contratos, são documentos importantes, é um volume muito grande de informação, entramos na parte de responsabilização, o acompanhamento de todo o inquérito policial pela complexidade, isso continua sendo feito. Para os promotores, é preciso combater ainda o narcotráfico de países que fazem fronteira com o Brasil. A ideia é criar um compartilhamento de dados com promotores e entidades que estão diretamente à frente do combate do tráfico de drogas na região. Uma reunião vai ser realizada em maio no município de Tabatinga. As organizações criminosas estão crescendo cada vez mais, se fortalecendo, e nós não podemos aceitar que elas acreditem ou ventilem sequer que podem tomar conta do Estado. Então, o nosso objetivo é combater os problemas que aconteceram, evitar que eles ocorram, mas também trabalhar na ponta.
A Polícia Rodoviária Federal lançou hoje a Operação Dia do Trabalho para fiscalizar o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e outras possíveis irregularidades nas rodovias federais do Amazonas. Uma das preocupações é com a festa do Cupuaçu, que começa hoje em Presidente Figueiredo, com acesso pela BR-174. Flávia Moura. A Operação Dia do Trabalho começa hoje, sexta-feira, e vai até a segunda-feira. Os policiais rodoviários federais, nesses 4 dias, vão reforçar as fiscalizações nos trechos onde tem mais acidentes de trânsito e também crimes. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com o Márcio Garcês. Ele é policial rodoviário federal. Explica pra gente de que forma vai funcionar essa operação. Bom, sempre que há um feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal intensifica as fiscalizações no trecho ao longo de toda a rodovia, no intuito de amenizar a situação, de garantir a segurança dos usuários da rodovia, assim como assegurar a fluidez do trânsito. Agora, quais serão os principais pontos que os senhores vão abordar? Então, a gente fiscaliza todo a questão do trânsito nas rodovias federais. Entretanto, a gente dá uma ênfase à questão das ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e alcoolemia no trânsito, que são as principais causas de acidentes graves nas rodovias federais. Inclusive, as motos também serão fiscalizadas. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância da educação no trânsito. É verdade, as motos também serão fiscalizadas, sobretudo a questão do uso dos equipamentos obrigatórios. É importante que o condutor tenha em mente que deve respeitar a sinalização. A questão da educação no trânsito é importante. Nós, inclusive, fazemos o chamado cinema rodoviário, que é onde nós passamos um vídeo para que o condutor mude seu hábito, dirija com prudência, a fim de que ele possa viajar tranquilamente sem maiores problemas. Márcio Garcês, policial rodoviário federal, muito obrigado pelas informações. Portanto, educação no trânsito nunca é demais. Flávia Moura para o Band Cidade. E devido ao avanço da cheia no Amazonas, a Defesa Civil Estadual decretou situação de alerta em mais 20 municípios do Amazonas e outros 4 situação de atenção, incluindo a capital. O órgão ainda analisa a solicitação de decretos de emergência de pelo menos 4 municípios afetados pela enchente: Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Capiranga e Juruá. Os novos alertas vão para os municípios das calhas do Médio Solimões e do Médio Amazonas. O nível do rio voltou ao normal em Envira, na calha do rio Juruá, que estava em situação de alerta. E o município saiu da lista de enchente do órgão da Defesa Civil Estadual, e os municípios que seguem em estado de emergência continuam em 6. E vamos então conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. A mesma previsão para o município de Anamã, onde as temperaturas variam entre 26 e 28 graus. Em Tabatinga, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 22 e 29 graus. E em Beruri, o tempo fica encoberto com pancadas de chuva, mínima de 24 e a máxima não passa dos 28 graus. Nas últimas 3 semanas, 10 crianças morreram após apresentarem sintomas de síndrome respiratória aguda grave, algumas causadas pelo vírus influenza B. Elas estavam internadas no Hospital Delfim Aziz, na zona norte de Manaus, onde outras 13 crianças seguem no isolamento. As crianças eram menores de 2 anos e estavam internadas em estado grave no Hospital Delfim Aziz, zona norte de Manaus. De acordo com o presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, o caso está sendo investigado. Crianças internadas com síndrome respiratória aguda grave, foi coletado o material dessas crianças e verificou que, dentre os 10 coletados, 6 foram positivos para vírus, né? Esses vírus, principalmente o vírus sincicial respiratório e também o vírus da influenza B. De acordo com a Suzan, há outras 13 crianças internadas na unidade com os mesmos sintomas e seguem isoladas dos outros pacientes. E elas já chegaram na unidade em estado de grave a gravíssimo. Que, na realidade, essas crianças, ao adentrarem no hospital, elas chegaram graves já com tempo de doença de 6 dias.
né? E com uma história de ter passado também uma boa parte em outros serviços de saúde da capital. Então, há essa necessidade, primeiro, de alertar essa questão da rede, de fazer com que a medicação antiviral tenha a máxima eficiência possível. O monitoramento contínuo das síndromes gripais agudas graves em Manaus evidenciou um significativo aumento do vírus, principalmente em crianças. Existe realmente um trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, que é exatamente a responsável mais pela questão da assistência, né? A FBS está trabalhando no sentido de, primeiro, definir essa questão das causas, né, os fatores que podem estar determinando e orientar os serviços, né, e ajudar a Secretaria à resolução do problema. Segundo a Suzan, os leitos hospitalares foram reordenados para atendimento dos casos que têm absoluta prioridade nas unidades de saúde no Amazonas. E o caso de uma menina de 11 anos que teria se automutilado em Manaus assustou muita gente essa semana. A suspeita é que ela estaria praticando um jogo que surgiu na internet chamado de Desafio da Baleia Azul. O caso não foi confirmado pela polícia. O Desafio da Baleia Azul, que ganhou repercussão nos últimos dias por conta de supostos suicídios ligados ao jogo, surgiu na Rússia em 2015 e consiste em 50 desafios perigosos. O último deles seria tirar a própria vida. Nos últimos dias, houve uma suspeita de que esse jogo tivesse chegado a Manaus. Uma mulher procurou o Conselho Tutelar da Zona Leste no dia 20 de abril para informar que a filha de 11 anos chegou em casa com vários cortes no braço esquerdo. A menina teria relatado que uma amiga da escola apresentou para ela o jogo da Baleia Azul. Mas a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e o Adolescente, Juliana Tuma, diz que não foi confirmado nenhum envolvimento com o jogo. Após a conversa com a menina, foi descoberto que ela teria cometido o ato porque estava triste com os pais. A gente conversou inclusive com a outra amiga que teria sugerido a ela o jogo da Baleia Azul. Esse jogo ela só soube por intermédio da mídia e passou a pesquisar em redes sociais, ou seja, nunca participou, nunca foi desafiada a regra nenhuma. A delegada também diz que esses casos de automutilação já existem há muito tempo. Segundo ela, essa repercussão nas mídias tem influenciado as crianças a pesquisarem sobre o assunto. É importante a gente estar atento aos nossos adolescentes, às nossas crianças, mas sem criar uma celeuma, sem instigá-los a procurar, porque muitas das vezes o adolescente sequer sabe sobre isso e aí ele está sendo levado a pesquisar sobre isso, ele está sendo levado a ir atrás disso. Então vamos fazer isso sem esse terror. Essa psicóloga diz que os pais devem ficar atentos a qualquer mudança de comportamento dos filhos e que as maiores causas desses jovens cometerem o erro são o bullying no ambiente escolar e a ausência familiar. As maiores vítimas são adolescentes de 14 a 16 anos. Quando chega a viver uma situação como essa, ela já vem de um estado de depressão, às vezes crises de ansiedades muito altas. Então é importante que os pais fiquem atentos, porque não é assim, aconteceu isso e a criança adoeceu. Às vezes a criança já vem num processo de adoecimento, chega na adolescência, encontra muitos outros desafios e aí realmente encontra uma pessoa perversa do outro lado que vai se satisfazer com a dor do outro e aí isso não vai dar muito certo. Para evitar que alunos da rede pública procurem esse tipo de jogo, uma campanha de orientação será lançada nas escolas da capital. No dia 4 de maio, o assunto deve ser tratado em reunião com as secretarias de educação municipal e estadual, além de conselheiros tutelares. Estamos primeiro atingindo as escolas, mas isso não pode deixar de fora o envolvimento das famílias, dos pais, dos responsáveis pela formação das crianças e dos adolescentes. Mas é bom que nos antecipemos, porque a rede ela é por natureza, né, globalizada, envolvente, e nós poderemos estar diante de um grande problema social. O governo do Amazonas inaugurou mais um barco do programa de atendimento itinerante na tarde de hoje. A embarcação vai levar atendimento fluvial como cidadania, justiça e saúde.
A nova embarcação foi entregue em uma cerimônia no estaleiro, onde o barco foi reformado. A inauguração, que teve até ritual indígena, contou com a presença de autoridades e de funcionários públicos que viajam dias para levar serviços essenciais do Estado a lugares distantes. O barco Pai, Todos pela Vida 2, segue ainda hoje para atender 6 municípios e 22 comunidades indígenas da calha do Rio Purus. O atendimento fluvial vai levar cidadania, justiça e saúde para pelo menos 150 mil pessoas. Esses barcos levam muito mais do que esperança. Leva a certeza de que as pessoas que por eles vão ser atendidos terão a partir daí uma nova luz, uma nova traço de esperança. Mas, sobretudo, aquelas mocinhas, senhoras, que vão ser submetidas ao exame para verificar se tem aquela doença horrorosa que mata tanta gente, tantas mulheres no nosso estado, e que agora, a partir desse diagnóstico, terão a esperança da vida. Outros 2 barcos como este devem ficar prontos até o final de junho. A primeira versão do Barco Pai já está em expedição pelos municípios da calha do Rio Juruá desde março e já fez cerca de 30 mil atendimentos. Ao todo, foram investidos mais de 7 milhões de reais para a revitalização das 3 embarcações. E agora vamos voltar a falar dos protestos nesta sexta-feira aqui em Manaus, porque as mobilizações continuaram na tarde de hoje no centro de Manaus. De acordo com os manifestantes, 30 mil pessoas participaram do ato. Para a Polícia Militar, foram 7 mil. A paralisação das centrais sindicais agora à tarde bloqueou a Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus. A manifestação faz parte de um ato nacional e reuniu trabalhadores da educação, bancários, correios, construção civil e diversas centrais sindicais. E muita gente morreu para que a gente tivesse conseguido, como a consolidação das leis de trabalho, como 8 horas de trabalho, como o intervalo de descanso do trabalhador também, 13º, férias, licença maternidade, tudo isso que nós conseguimos com muita luta e com muito suor e sangue de muitos companheiros, nós perdemos na votação da reforma trabalhista. Nós não vamos esquecer. Os manifestantes gritavam palavras de ordem e exibiam cartazes com frases de impacto. O ato de greve nacional é contra a reforma trabalhista e previdenciária proposta pelo governo. Nós sabemos da importância da discussão em função da mudança da realidade de mercado, das relações de trabalho. Mas é preciso que o governo seja sensível à classe trabalhadora e chame, na hora que propõe um projeto que vai mexer na Constituição desse país, chame os setores organizados, coisas que não foi feita. O protesto em Manaus mobilizou cerca de 30 mil pessoas, segundo a organização. Para a Polícia Militar, apenas 7 mil pessoas participaram do ato. O Iranduba venceu mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Com a vitória por 1-0 sobre o Esporte Clube do Recife, o time amazonense mantém 100% de aproveitamento jogando em casa e segue na cola do líder Corinthians. Não basta ser visitante, tem que pisar no gramado da Arena da Amazônia e saber que ele tem dono. Pelo menos é o que tem mostrado o time do Iranduba nessa temporada. O palco de grandes duelos do futebol não é apenas a casa do Hulk da Amazônia, virou o terror dos adversários. A sina do esporte era chegar aqui na Arena da Amazônia e intimidar o Iranduba. Mas o Leão da Ilha do Retiro não sabia que aqui, nesse gramado, o Hulk da Amazônia é imbatível. Mas o jogo não foi fácil. O Esporte Clube do Recife queria bagunçar na casa do Iranduba. Bagunçar de uma forma cruel, fazendo gols. E olha que o time pernambucano tentou várias vezes, só que a confiança do time amazonense está alta, tanto que peças importantes do elenco foram poupadas. Mas diante da ameaça visível, o técnico Sérgio Duarte chamou Maiara do banco para dar ritmo de jogo. Na primeira jogada, a Maiara invadiu a área e foi derrubada. E graças a Deus eu entrei bem e como tinha um pênalti, a gente saiu com a vitória. Dani Helena foi para a cobrança e correu para o abraço.
Mas o Leão da Ilha do Retiro não entregava o ponto. Em um ataque do time pernambucano, Mona Lisa derrubou Ari Borges na área e o árbitro marcou o pênalti para o Sport. A goleira Rubi fez uma defesaça e garantiu a vitória do Hulk da Amazônia. Eu tento estudar a característica da jogadora durante a partida e isso facilita para saber qual lado que ela vai bater. Com a vitória, além do bom aproveitamento em casa, o Iranduba chega aos mesmos 21 pontos do Corinthians, que é líder do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro. Não é porque a gente joga em casa que a gente vai golear sempre e não é sempre que nós jogarmos fora que a gente vai perder. Eu acho que a gente tem que saber ter equilíbrio. O próximo compromisso do Iranduba pelo Brasileirão é no dia 3 de maio contra o time do Vitória fora de casa. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e um bom feriado na segunda-feira. Até lá.